Bom, veja só. Vamos aqui. Falar sobre o logaritmo decimal. Preste atenção aqui, por favor. Isso aqui é rápido. É rápido. Eu preciso que você se ligue no seguinte. No seu material, tem 3 observações. Preste atenção aqui em mim, tá? Para você, quando ver o material, não ficar assustado. Tem 3 observações, no qual eu só vou dar foco em uma. E por que você colocou as 3? Para lembrar. Primeiro, A 1 é para lembrar. A primeira observação vai estar no seu material como condição de existência do logaritmo. Ah, o senhor não deu isso não. É a definição. É a definição. Qual é a condição de existência de um logaritmo? Minha gente, você tem um log de A, log de B na base A. Desculpa, log de B na base A, certo? E aí você tem o seguinte, que esse A aqui, ele tem que ser o quê? Maior que 0 e diferente de 1. Está na definição, tá ou não tá? E o B, ele precisa ser o quê? Maior que 0. Pronto, é isso. Isso aqui é o que nós chamamos... Tá aparecendo aí, não tá? Ou não? Tá aparecendo aqui em cima, B maior que 0? Pronto. Então, isso aí é o que nós chamamos de condição de existência. Por que no seu material aparece isso como observação? Porque existem alguns exercícios de logaritmo que é para você trabalhar com a condição de existência. Certo? Então, por exemplo, ele coloca aqui uma expressão... Por exemplo, vamos supor que ele coloca aqui em B, m mais 1. Ele coloca aqui em B, m mais 1. Qual é o valor de m para esse logaritmo existir? Aí você coloca m mais 1 maior que 0 e calcula m. É a mesma coisa que a gente fazia com a função de segundo grau ou equação de segundo grau. Qual é a condição de existência de uma equação de segundo grau e uma função de segundo grau? O coeficiente do termo de segundo grau, o coeficiente que multiplicaria o x ao quadrado, ele tem que ser diferente de 0. Aí a gente colocava, né? Vamos supor que ele colocasse ali m mais 1 vezes x ao quadrado. Então a gente diria que aquele m mais 1 tem que ser diferente de 0. Então isso é trabalhar com condição de existência. Não vamos perder tempo fazendo exercício sobre isso. Primeiro ano. Professor, por quê? Preste atenção. Nós não vamos trabalhar tudo de logaritmo. Não vamos. E por que não vamos? Porque não dá tempo. Se eu for ficar aqui, trabalhar tudo de logaritmo, nós não vamos conseguir concluir tudo que temos que ver ainda em relação ao nono ano. Ok? Então, veja. Qual é o objetivo aqui? É deixar vocês preparados com base do conhecimento de logaritmo. Ei, vamos fazer questão do Enem, viu? Fico pensando assim, nono ano eu não aprendi quase nada de logaritmo. Eu vou mostrar a você que você aprendeu. Vou colocar questões vestibulares para você. Vou colocar Enem para você, viu? Você vai ver que as informações que você recebeu aqui no nono ano, já dá para você resolver questões do Enem. Agora, preste atenção. Nós vamos ver definição do logaritmo, que já vimos, calcular um logaritmo, consequência do logaritmo e propriedades operatórias. Você sai com ferramentas para ficar trabalhando expressões com logaritmos, ok? Nós vamos praticar expressões com logaritmos, cálculo de logaritmo e expressões com logaritmo. O que é que fica faltando? Fica faltando equação logarítmica e função logarítmica, certo? Você vai ver que o comportamento da função logarítmica é parecida com a exponencial. Só que, em vez de fazer aquela subida em relação ao eixo y, ele faz em relação ao eixo x. Pesquisa a função logarítmica, você vai ver que ela faz aquela curvinha, mas ali em relação ao eixo x. Para cá, ou para cá, né, assim, ou para cá, assim. Certo? Mas em relação ao eixo x. Por quê? Existe aí uma inversão, professor, nessas funções? Existe. Porque o exponencial e o logaritmo funcionam como uma inversão um do outro. Certo? Então, vai haver uma inversão na função. Só por curiosidade, você pode pesquisar, mas não vamos trabalhar aqui no nono ano. Ok? Então, o que é que trabalhamos no nono ano? Definição, propriedades de logaritmo. Vamos praticar em expressões. Equação? Não. Função? Não. Ano que vem. Certo? Agora, a dica. Pratica essa ficha. Pratica essa lista de exercícios que está aí. Que eu garanto a vocês que o primeiro ano de ensino médio vai ser tranquilo. Toda essa base que eu estou lhe dando de logaritmo,
Equação vai ser só prática. E função, só entendimento e aplicação. A base eu estou te dando. A base é o que você vai receber aqui. Certo? A base é o que você vai receber aqui. E como eu falei, base suficiente para resolver questão de vestibulares. Vou te mostrar. Vamos lá. Quando eu falo assim, a OBS 1 é a condição de existência. OBS 2 eu falo sobre o logaritmo decimal do seu material. E OBS 3, presta atenção. OBS 3 fala sobre o logaritmo neperiano. Neperiano. Logaritmo neperiano é homenagem ao escocês matemático John Napier, que foi o grande criador do logaritmo. Ele deu a ideia do logaritmo e, claro, outros matemáticos depois foram desenvolvendo um estudo maior na parte de logaritmos, tá? Então, veja, o Napier, ou logaritmo neperiano, é chamado de logaritmo natural. Você vai ver aparecer esse ln aqui, certo? Em alguns momentos, para representar um logaritmo, mas ln sim. Ele estava falando de um logaritmo natural, onde a base é um número irracional, que a gente representa por n. Mas, enfim, não vamos focar nesse cara. É só por curiosidade. Você saber que existe essa representação aqui, quando você vê esse ln, você saber que está se referindo ao logaritmo neperiano, conhecido também como logaritmo natural. Ok? Agora, o que o Enem mais gosta é esse aqui, que está na sua OBS 2. Logaritmo decimal. E o que é que eu preciso aprender sobre logaritmo decimal, professor, aqui nessa aula? Uma coisinha. O log de 5 na base 10. Log de 5 na base 10, presta atenção. Podemos representar ocultando a base 10. Então, log de 5 na base 10 pode ser escrito apenas log de 5. Quando você vê isso daqui numa prova, log de 5, e você procurar a base e não encontrar, não pense assim, esqueceram de colocar a base. A questão vai ser anulada. Não esqueceram de colocar a base. É porque se não aparece nada, é 10. Por que você acha que os matemáticos ocultaram o 10 na base do logaritmo? Eu vou te dar duas opções. Porque isso raramente vai ser usado. 2, porque se usa muito esse logaritmo. Opção 1, opção 2. Opção 2. Exatamente. Por se usar muito, ser muito utilizado, é o logaritmo mais utilizado, é o logaritmo decimal. Então, adotou-se que a sua base vai ser ocultada. Por quê? Para num cálculo, já que é muito utilizado, não ficar colocando toda vez 10 ali na base, 10 na base. Então, se oculta o 10, certo? Quando o logaritmo é decimal. O objetivo, então, é justamente isso. Então, por exemplo, por exemplo assim, log de 1 milésimo. Não vai aparecer nada. Aí você vem aqui, sabe que aqui tem 10, coloca 10 elevado a x, calcula o valor de x, log de 1 milésimo, menos 3. Gente, existe uma base, uma tábua chamada, criada por matemáticos, chamada tábua de logaritmos decimais, onde tem todos os valores do logaritmo decimais. Hoje, essa tábua de logaritmo, você pode até pesquisar na internet, tábua de logaritmo decimais. Hoje, essa tábua não é muito utilizada, não, porque hoje você tem a calculadora científica e está em todos os celulares, né? Quando surgiu a calculadora científica, que permite calcular o logaritmo de base 10, ninguém usava mais a tábua. Ninguém usava mais a tábua, né? E, meu amigo, se você vai para uma prova com a calculadora científica, claro que não pode, né? Mas se você fosse, algumas propriedades para determinar o valor você nem usaria. Pela calculadora científica vai. Mas eu quero dizer o seguinte, no seu dia a dia, que você pode usar a calculadora, você cai de frente ali com o logaritmo, você vai usar a calculadora científica. Vai perder tempo aplicando propriedades para determinar. Certo? Então, calcular o log de 5 na base 10, calculadora
você consegue aí determinar sem precisar consultar uma tabela. Agora, o que é que vestibulares fazem? Eles fornecem na questão alguns logaritmos que você vai precisar naquela questão, certo? Então, ele dá o valor. Na segunda questão, vocês vão perceber isso nos exercícios. Não é para fazer a segunda, mas na segunda você vai dizer assim, sabendo que o log de tanto é tanto, e o log de tanto é tanto, calcula os outros logaritmos. Ah, professor, então, por exemplo, ele vai botar assim, calcule o log, ele dá o valor do log de 5 na base 10 e depois ele pede o valor do log de 5 na base 10. Não, ele não vai fazer isso. Lá, ele vai colocar outro logaritmo, que através daquele você consegue determinar o valor do outro. Ah, como é que é isso? Próxima aula, beleza? Próxima aula, guarde muita expectativa. Próxima aula a gente vai aprender a fazer isso. A questão informa o valor de um logaritmo e pede para calcular outro. E através daquele logaritmo a gente calcula o outro. Meu amigo, vai ficar show. Muitas emoções ainda aqui nessas aulas. Entenderam, então, a ideia do logaritmo decimal, gente? Entenderam? Então, se não aparecer a base, é porque é 10. Professor, você vai passar o gabarito das questões que mandou para casa ontem. Vou resolver agora. Vamos lá. Vai colocando aí. Letra A, letra A. Deu quanto? Letra A, letra A. -2. -2. Boa, galera. Show. Vamos lá. O que é que eu faço, teacher? Quer achar o valor do logaritmo? Você quer achar o expoente. Gente, vê, olha. Ei, eu não criei vocês, eu não formei vocês para ser assim, não. Olha para cá. Quando você lê isso aqui, você vai ler o seguinte. Log de 1/25 na base 5. O que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é o expoente que eu devo elevar a 5 para ter como resultado 1/25. Ou seja, 5 elevado a quanto dá 1/25. Aí você vê o seguinte. O resultado é 25, só que o inverso de 25. Então, é o quê? Elevado a -2. Não é? Se eu pegar 5 elevar ao quadrado, dá 25. Se eu pegar 5 elevar a -2, vai dar 1/25. Então, esse logaritmo vale -2, direto. Veja que meu aluno... Alguém pensou assim? Veja que eu treinei vocês para entender o que é que ele está pedindo. Tem alguém aí? Eu treinei vocês para você entender o que é que ele está pedindo. Ele está pedindo qual é o expoente que eu elevo 5 para obter 1/25. É isso que ele está pedindo. Certo? Agora, claro, é obrigado a fazer mentalmente? Não. Mas eu quero que você nunca esqueça o conceito. Use a técnica, mas não esqueça o conceito. Vou repetir. Use a técnica, mas nunca esqueça o conceito. Porque se você lembrar do conceito, você nunca mais vai esquecer o que se faz quando você tem um logaritmo. Quem decora a técnica, quem memoriza a técnica, faz hoje, resolve uma prova hoje, tira 10, mas no próximo ano esquece tudo que fez. Mas quem entende conceito, nunca mais esquece. Lembre-se, John Napier, o escocês que criou isso, ele chamou o expoente de logaritmo. Ele quis chamar o expoente de logaritmo. Ele que deu o nome. Eu vou chamar o expoente de logaritmo. Certo? Então, quando se fala de logaritmo, está falando de expoente. Quando eu tenho um logaritmo, está falando de expoente, tem 3 elementos envolvidos. 3 elementos envolvidos. Quem são esses elementos? Da potência. Quem são os elementos? Coloca aí, eu falei ontem. Base, expoente e resultado. Boa. O logaritmo é o expoente. Então, quem é que está envolvido aqui? Base e resultado. A base do logaritmo, base da potência. Logaritmando é o resultado da potência. Não esquece, tá? Não esquece conceito, porque você nunca mais vai esquecer o que fazer quando tiver um logaritmo. Vamos embora. Então, como é que eu resolvo no processo? Chamo isso aqui de x. X, então, representa o meu expoente, o logaritmo. Já está claro, então, se x é expoente, a base do logaritmo vai ser a base da potência. Então, eu pego o 5 aqui e elevo ao x. Aí eu vou ter 5 elevado a x igual ao logaritmando, que é o resultado. Certo?
Então, o logaritmando, ele é o resultado da potência. 1 sobre 25. Minha gente, coisa linda. Bota aí na base 5 aqui, ó. 5 elevado a x é igual ao quê? 1 sobre 5 ao quadrado. Se está embaixo, eu quero subir, muda o sinal do expoente. Então, se o expoente está positivo, fica negativo. E aí, ó, bases iguais, expoentes iguais. Você, então, tem aqui x igual a menos 2. Perfeito? Achou. Conclusão. Conclusão. Então, olha aqui, ó. Então, escreva a conclusão, tá? Log de 1,25 na base 5 vale quanto? Menos 2. Beleza? Próxima. Log de 8 na base 4. Log de 8 na base 4. Faz a mesma coisa. Ei, professor, posso pensar assim? 4 elevado a quanto dá 8? Pode. 4 elevado a quanto dá 8? Oh, 4 elevado a quanto dá 8? 4 elevado a quanto dá 8? Pode pensar assim, certo? Mas vem aqui, ó, chama de x. Pode usar o processo. 4 elevado a x dá 8. 4 elevado a x dá 8. Usa o conceito ou o processo, você que escolhe. Vem, bota tudo na base 2. 2 ao quadrado elevado a x. 2 elevado ao cubo. 2, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 2 elevado a x, 2 elevado a terceira. Alô, meu nono ano está resolvendo o logaritmo, é isso? Teacher, bases iguais, expoentes iguais, é só igualar. 2x igual a 3. Qual é o valor de x? 3 meios. Assim, lindo. Look how it's beautiful. E aí, conclusão. Então, log de 8 na base 4 é 3 meios. O quê? É isso mesmo. É isso mesmo. Nono ano resolvendo logaritmo. Meu aluno, letra C. Letra C. Letra C. Log 16 na base do meio. Sim, uma pergunta que alguém fez. Professor, eu posso ficar colocando sempre x? Pode. Mas se você tiver numa expressão em que, por exemplo, você tem uma soma de logaritmos ou uma subtração, uma expressão com logaritmos, você vai precisar calcular cada logaritmo separadamente. Então, chame um de x, outro de y, outro de z, w, assim vai, tá? Mas como está cada um separado aqui, eu vou chamar tudo de x. Estou calculando cada um separadamente. Você pode usar outras letras além do x, certo? Se for numa expressão que tem mais do que um logaritmo. Bom, igualando então aqui a x, eu quero saber o seguinte. 1 meio elevado a quanto dá 16? É isso. Pega 1 meio, eleva a x, e eu quero ver quanto é que dá aqui para dar 16. Então, 1 meio elevado a x igual a 16. Vou colocar tudo na base 2. A galera aí fez aí, ó. Todo mundo colocando resposta. Que massa, né? Então, aqui, 16 na base 2, galera, é 2 elevado à quarta potência. Aqui eu vou inverter, ó. Fica 2 elevado a menos 1. Tudo isso elevado a x. 16. Ei, fica 2 elevado à quarta. Ô, professor, antes de estudar logaritmo, tem que estudar exponencial, então, né? Porque a gente está resolvendo a equação exponencial aqui, na verdade. O logaritmo é a representação, é uma notação em que ele está perguntando qual é o expoente, certo? E a gente está na exponencial para resolver. Agora, é uma via de mão dupla, né? É assim, certo? Eu posso ir para lá ou para cá, certo? Matemática faz isso. Então, 2, menos 1 vezes x, menos x. Igual a 2 elevado à quarta potência. Bases iguais, expoentes iguais. Menos x igual a 4. Quem é x? Menos 4. Só multiplicar por menos 1. Conclusão, então, log de 16 na base 1 meio é igual a quanto? Menos 4. Fica melhor. Beleza?
E o último, log de 1 na base 7. Gente, olha para cá. O que é o log de 1 na base 7? Ele quer saber qual é o expoente que eu devo elevar 7 para o resultado dar 1. Qual é a resposta? 0. É, exatamente. Isso aí, na verdade, Lara, já vai ser uma consequência da definição. Todo o logaritmo de 1 sempre vai ser 0. Falei alguma coisa da base? Olha a minha frase. O logaritmo de 1 sempre vai ser 0. Falei alguma coisa sobre a base do logaritmo? Não. Por quê? Porque é independente da base. Aí Mirella colocou, e se a base for 0? A base não pode ser 0. Qual é a condição de existência do logaritmo? Maior que 0 e diferente de 1. A base não pode nem ser 1. Ela tem que ser diferente, ela tem que ser maior que 0 e diferente que 1. Diferente de 1. Então, a situação para a base é o seguinte, ou ela é um número entre 0 e 1, ou ela é um número maior que 1. Certo? Bom, então isso aqui dá 0. Olha, mas vamos calcular. Se eu chamar isso aqui de x, certo? Eu quero saber o seguinte, 7 elevado a x tem que dar o quê? 1. Você sabe para resolver isso aqui, é claro que já está na cara, né? Que o x é 0. 7 elevado a quanto dá 1? 0. Mas você quer resolver isso aqui, o processo? Se aqui é 1, você pode colocar a base que você quiser, só elevar a 0. Certo? Aí bota 7 aqui, ó, elevado a 0. Bases iguais. Expoentes iguais. 7, veja só. X igual a 0 é a resposta. Conclusão. Eita. Conclusão. Então, o log de 1 na base 7 é 0. Ô, professor, deixa eu ver se eu entendi. Toda vez que for log de 1, então eu não preciso fazer cálculo. Eu posso já dizer que é 0. É por isso que agora eu vou dar para vocês, faltando 5 minutos para acabar a aula. Misericórdia, o tempo passa rápido. Olha, veja só. Fazer o quê, né? É uma aula só, passa muito rápido uma aula. Dê um print na tela aí, para quem não fez, deseja copiar. Eu vou entrar agora na parte de consequências. Claro que não vai dar para fechar tudo, mas a gente fecha na próxima aula, certo? 5 minutos, ou 4 minutos, vamos embora. Consequências da definição. Está no material, viu? Tudo no material. Tem até mostrando por quê. Então, presta atenção. Primeira consequência, foi o que eu acabei de falar. O log de 1 em qualquer base sempre vai dar o quê? 0. Beleza? Log de 1 em qualquer base sempre vai dar 0. Professor, mostre, veja. Se eu pegar log de 1 na base A e chamar isso de x, eu vou ter que A elevado a x é igual a 1. A elevado a x igual a 1. A elevado a x é igual a elevado a 0, já que aqui a base é 1. Bases iguais, expoentes iguais. Qual é o valor de x? 0. Então, veja que o logaritmo sempre vai dar 0. Já foi uma. Dois. Alguma dúvida na uma? Alguma dúvida na consequência 1? Log de 1 sempre vai dar 0. Qualquer base, certo? Simbora. Esse daqui, log de A na base A. Vai dar quanto? Ei, o logaritmando é igual a base. Logaritmando é igual a base. Tu acha que isso vai dar quanto? Rápido. Vai. Tu acha que vai dar quanto? Ó a pergunta. A elevado a quanto? A elevado a quanto vai dar? Expoente. A elevado a quanto vai dar? 1. Isso aqui sempre vai dar 1. Toda vez que o logaritmando for igual a base, vai dar 1. Professor, mostre. Eu quero saber por quê. Olha aqui. Veja. Log de A na base A. Vamos chamar isso de x? Vamos chamar de x. Quero provar que x é 1. Então, pego A, eleva a x. Isso tem que dar o quê? Tem que dar A. Então, A elevado a x deu A. Cara, quem é x? Quem é x? Olha, igual de 1 aqui. Bases iguais, expoentes iguais.
x igual a 1. Então, comprovado. Alguma dúvida? Se o logaritmando for igual a base, isso é igual a 1. Beleza? E o último. Último. Olha que show. Deu tempo, 4 minutos. Último. Falta 2 minutos. Último. Log. Isso aqui mais com calma, com calma. Log de A elevado a M. E aqui base A. Perceba. Eu estou falando, presta atenção, eu estou falando do logaritmando ser uma potência e a base dessa potência é a base do logaritmo. Isso vai ser igual ao que? Adivinha? Não. O 1 é esse. Não, não é o A ser 1, né? Isso vai ser igual a N. É igual a M, Juliana, exatamente. Toda vez que a base da potência for igual à base do logaritmando... Olha, calma. A base do logaritmando foi igual à base do logaritmo, isso é igual a M. Professor, mostre, eu mostro, veja. Olha aí, log de A elevado a M, log de A elevado a M na base A. Ei, isso eu vou chamar de X. Então, A elevado a X vai ser igual a A elevado a M. Ó, A elevado a X igual a A elevado a M. Galera, quanto é que é X? M. Porque as bases são iguais. Então, X igual a M. X igual a M. Acabei de dar todas as consequências, 3 consequências aí para vocês. Só tem uma que não é uma consequência, mas eu vou ter que trazer para vocês que é direta, uma consequência direta, tá? Mas essas 3 aqui dá para você fazer os exercícios. Então, preste atenção. Os exercícios que eu vou mandar a foto, que é referente a isso, não é para você perder tempo calculando, é para você dar a resposta direto, beleza? Toda vez que você encontrar esses 3 aqui, que são consequências da definição, você vai dar a resposta direta. Então, você viu log de 1, coloca 0. Você viu log em que a base, o logaritmando é igual à base, você coloca 1. Você viu log em que o logaritmando é uma potência que tem a base igual à base do logaritmo, você coloca o valor do expoente. Professor, existem outras? Existe, mas essas daqui são as fundamentais para você resolver exercícios. Beleza? Beijo no coração, até amanhã. Faz exercício. Aqui eu vou colocar a foto e a questão 1 da ficha, tá? Aqui eu vou colocar a foto, é para aplicar as consequências. E a da ficha pode ter consequência e também calcular ali pela definição. Até mais. Até amanhã. Por nada.